vivo. Bom dia, bom dia, bom dia. Ah, mentira. Aí, convidei. Só falta agora não funcionar. Ficar pistola. Bom Aê! Ah, pô. dia, calma aí. Meu fone desconectou. Peraí, entrou na. Bom dia, bom dia, bom dia. Ah, não. Se não funcionasse, eu ia processar o Instagram, sei lá, mentira. Mas eu ia ficar muito chateada. Pronto. O Ah, que foi que aconteceu? estamos ao vivo. Oi? O que aconteceu? Não, é porque tava dizendo que você não podia entrar. Aí eu já fiquei, é o quê? É o quê? Mas aí deu certo. De novo, não, por favor. Hoje é café sem filtro, mas na verdade eu tô tomando chá, né? Ah, eu tô tomando café mesmo. É, né? É bom de vez em quando. Eu não gosto de tomar café todo dia, não. Nossa, eu tomo café Menina, todos os dias de manhã, tem que ter um copinho. lembra que eu tive uma crise alérgica horrorosa semana passada, que a gente nem conseguiu fazer a live, coisa e tal? Era virose. Olha o meu estado, era virose. Mas Mas você tô bem, tá tô, melhor? tô bem, tô bem. Só aqueles restinhos de sintoma, né? De um pouco de coriza e tal, mas tô bem. E você, como você tá? Você tá bem? Mas tô bem. Hoje é sexta-feira, finalmente, esse dia, né, já deixa animado para descansar, para ficar final de semana, fazendo vários nadas. Tô animada. Tô É, bem. né? Então, hoje pra mim não é dia de descansar, não, é dia de trabalho. Tem muita coisa hoje. Tem atendimento, coisa para resolver, tem muita coisa. Mas tô Hoje feliz. E amanhã também, na verdade, né? Eu vou descansar domingo só, mas tô achando ruim não, viu? é só um dia de descanso é complicado. É. Mas enfim, eu vou conseguir organizar melhor essa rotina aí. Mas até que minha rotina tá num momento que tá legal, assim, não tá tão puxada. Acho que porque eu tive um intensivão mês passado, tô me sentindo quase de férias, trabalhando, fazendo um monte de coisa, mas é tão menos coisa do que eu tava fazendo que eu tô me sentindo quase de férias. Aí os pacientes escutam isso, vão me puxar a orelha, hein? Deixa o pessoal saber disso. É, né? E aí, quer falar um pouquinho sobre o que é essa proposta da gente aqui? Enquanto eu belisco esse Hum? outro vestido que tá gostoso. Deixa eu mastigar. Não Ali coisa já tá boa. aqui pronta pra pegar os pedacinhos que caírem. Bora lá, então. Deixa eu tirar uma dúvida, isso ficar gravado? Fica. A gente deixa gravado, a gente pode botar no feed depois. Acima de 1 minuto de live a gente consegue deixar no feed. Menos de 1 minuto não tem como ficar. Bora lá, então. Hoje vamos iniciar o nosso projeto de café sem filtro, né? O cafezinho sem filtro. E o objetivo disso aqui é abrir um espaço para podermos conversar sobre assuntos da semana, assuntos da vida, refletir mesmo, debater sobre as coisas que estão acontecendo. Então, é um espaço bem aberto, né? Também para as pessoas virem, comentarem também, que vai ser muito legal se todo mundo participar dessa conversa, todo mundo dar também sua opinião, vai ser bem interessante. Então, esse é o objetivo desse encontro aqui, que vai rolar toda sexta-feira, mais ou menos nesse horário, entre 8h30, 9h30, a gente ainda tá vendo aí qual vai ser o horário, mas vai ser sempre entre 9 e pouco, enfim, esse horário. E E é a isso proposta é que seja um pouco também. mais cedo, porque eu fico com fome cedo. Tem que rolar uma votação. Aí, 8h30, 9 ou 9h30, qual que é o melhor horário? Mas enfim, vai ser sempre nessa faixa de horário, essas conversas. Sim. E também é aberto para as pessoas sugerirem assuntos, coisas que querem trazer para a gente debater, que acho que é bem interessante também fazer isso. E é isso. É esse o cafezinho sem filtro, é assim que vai rolar. Quer falar sobre o assunto do dia, o que foi escolhido para hoje?
A gente levantou várias possibilidades, vários temas. Como é que funciona, né, o preparativo para a gente fazer essa live? A gente vai vendo as coisas que estão sendo faladas na internet, a gente vê os assuntos que estão sendo comentados, a gente vê vídeos interessantes, às vezes sobre notícias, às vezes é meme, e a gente vai fazendo a seleção. Só que teve um tema essa semana que tomou, enfim, que se tornou figura acima de tudo, de todas as questões, que é a PL 1904, que foi aprovada em urgência pelo Congresso. Quer dizer, a gente não teve nem tempo de sequer entender o que era, que dirá se manifestar a respeito. E agora as pessoas estão fazendo várias manifestações pelo país inteiro, se opondo a esse projeto, que eu particularmente considero absolutamente absurdo, que equipara o aborto legal, né, que até recentemente, em caso de violência sexual e tudo mais, a partir de 22 semanas, ao crime de homicídio. Então é uma revitimização de enfim, é muito complicado, né? A gente, pô, princesa, a gente fala que criança não é mãe, que estuprador não é pai, que não é assim que as coisas funcionam, não dá para ser desse jeito. Eu confesso que é um tema que mexe muito comigo, assim, eu dentro da luta feminista, né, dentro desse universo, tendo trabalhado muito com pessoas em situação de vulnerabilidade, num trabalho intenso com mulheres, muitas vítimas de violência. Então, é uma coisa que é um tema que me mobiliza muito e eu acho que a gente precisa falar sobre isso sim e discutir isso sim. É, diga. Acho que é interessante a gente ressaltar que isso não é um assunto muito novo. Esse assunto ele meio que foi assim colocado de novo em foco pela bancada religiosa. Tá? Isso eu acho Obrigado, que belo é interessante a gente abaixo trazer. da gente, né? Desculpa, continua. O que esse detalhe para mim já é surreal, é uma coisa que nunca entrou na minha cabeça. Por que temos uma bancada religiosa? Já começa a ir na minha cabeça, lembrando que o Brasil é um Coitado que país é laico, laico, né? tá? Vamos lembrar disso, é um detalhe bem importante. Então já começa desse ponto, que eu acho assim, ridículo. E aí eu vou só ressaltar essa informação que a Sil trouxe sobre exatamente o que é esse negócio, esse assunto que está sendo debatido. Eles levantaram a hipótese de obrigar mulheres vítimas de estupro a continuarem com a gravidez a partir de 22 semanas, tá? Um E cinco aí teve uma. meio, né? Só Isso. O que é para contextualizar. o que é um tempo absurdo, aliás, porque muitas pessoas não descobrem nem a gravidez dentro desse tempo. Assim, é muito maldoso isso, é bem sujo. Isso, você vê, assim, tem uma maldade já por trás disso. Mas teve uma frase, eu estava assistindo alguns vídeos, né, de análise sobre isso, né, também para me preparar para a conversa. E aí, uma especialista, ela relatou uma frase que foi dita pelo pessoal que estava defendendo essa conversa, que me deixou assim, por 5 segundos me fez perder totalmente a fé na humanidade e nas pessoas e me fez pensar, caraca, que raio de mundo estamos vivendo? Que foi levantado a questão de que as mulheres vítimas de estupro, elas deveriam manter a gravidez até o final e no final, caso elas não queiram ficar com a criança, colocar essa criança para adoção. Gente, nós temos um país em que já temos milhares de crianças em estados assim horríveis e não tá tendo um mínimo de dignidade de vida, que não tem acesso a estudo, não tem acesso à higiene, não tem acesso à saúde, não tem acesso a nada. E aí as pessoas ainda têm a cara de pau de virar e falar uma coisa dessa, falar, não, mantém a gravidez e depois joga lá para ser adotado. Gente, isso é muito maldoso e isso é muito horrível, muito cruel. Como que as pessoas conseguem realmente falar, levantar essa hipótese? Jura que entre um aborto e você colocar uma criança para ter uma vida sem nenhuma dignidade, você prefere colocar uma criança para ter uma vida sem dignidade?
Não faz sentido. Bom, eu tenho várias coisas para falar sobre isso, eu vou tentar organizar o pensamento. No próprio projeto de lei, é, tem a proposta, né, que altera alguns artigos do Código Penal, enfim, e é isso, a partir. Quando houver viabilidade fetal presumida em gestações acima de 22 semanas, presumida, né? Ou seja, se assume, se parte do princípio que a partir de 22 semanas a viabilidade fetal já começa aí. As penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio simples previsto no artigo 121 deste Código. Já começa que o crime passa a ser pior do que o crime do estupro em si. Então a vítima é mais penalizada do que o agressor. Deixa eu só dar um detalhe nisso. Fala exatamente sobre a pena que eles estão colocando, o tempo. O estupro, o estuprador, ele corre risco de ser julgado de 6 a 10 anos. Nesse caso, a gente está falando da vítima ser condenada, podendo ser condenada de 6 a 20 anos. A vítima está sendo, correndo risco de ser condenada há muito mais tempo do que o estuprador, gente. É importante termos isso em mente. Pode continuar, O desculpa. juiz poderá mitigar a pena conforme exigirem as circunstâncias individuais de cada caso ou poderá até mesmo deixá-la de aplicá-la se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Ou seja, se a mulher morrer, tudo bem, né? Ela não vai ser presa. Resumindo, é mais ou menos isso que está se falando aqui. Aí tem né, esse mesmo texto em vários artigos, né, ele acrescenta esse adendo em vários lugares, e aí começa a discorrer sobre a fundamentação para esse projeto. E ele, nesse artigo aqui, né, nesse projeto, o deputado Sóstenes Cavalcante, ele vai discorrendo e traz várias situações, vários casos de situações de pessoas de crianças que foram permitidas abortar a partir de 22 semanas. Um deles que me chama a atenção, e foi até recente, foi uma menina de 10 anos do Espírito Santo, que ela descobriu a gestação na 23ª semana. Teve um escândalo, tem situação aqui que levaram a menina no ratinho para poder dar entrevista, já nem sei mais se é esse mesmo caso ou outro, porque eu li já, enfim, não vou ficar procurando exatamente cada caso agora, para a gente não perder muito tempo nisso, mas é público, né? Esse documento é público. Quem quiser joga aí no Google e vai procurar saber o que é esse projeto de lei, o que é que está sendo proposto de fato, e tem tudo lá detalhado, né, no site da Câmara, enfim. E aí me traz esse caso dessa menina de 10 anos que descobriu a gestação, tentou fazer na cidade de origem dela, não conseguiu, mandaram ela para São Paulo, porque a equipe médica se recusou, mandam ela para São Paulo, chega em São Paulo, foi buscada na porta do hospital por uma viatura policial, mandaram ela de volta para a cidade dela, ou para outra cidade, agora eu já não sei, onde lá recusaram também, porque a equipe do hospital se recusou a fazer o procedimento nela, até que um médico toma a iniciativa de dar uma injeção de potássio no coração do nascituro. E aí ele fala, pronto, agora o nascituro está morto, pode realizar o procedimento. E foi a única pessoa que eu vi em todo esse processo que tomou a atitude de defender, de ajudar essa menina de 10 anos de idade, vítima de violência sexual. Você dizer só deixar para adoção, né, uma pessoa chegar e dizer, ah, não, imagina, é você obrigar uma criança de 10 anos de levar uma gravidez a cabo, né? O que é que ela perde da vida dela? É pelo menos um ano de vida aí. Numa criança de 10 anos de idade, em idade escolar. O que é que isso faz psicologicamente com essa mulher, com essa menina, com essa criança? Mas pensando não só em crianças, que tem isso também, mas a gente fala de mulheres adultas que vão ser afetadas e estão sendo afetadas por esse projeto de lei. Você obrigar uma pessoa a levar uma gravidez a cabo,
passar por um parto, a gente sabe que numa idade como essa, ainda por cima, é arriscado, ela tem risco até de morte, né, nesse processo, para ainda que ela vá conseguir, quem sabe, colocar essa criança no sistema de adoção, que a gente sabe como não funciona, na verdade, né? Uhum. Tem algumas coisas que são levantadas nesse projeto que precisava antes de um laudo do Instituto Médico Legal comprovando que houve estupro. Aí depois se suprime isso e basta o boletim de ocorrência. Mas existem alguns hospitais que fazem, mesmo sem boletim de ocorrência, com o testemunho da vítima. E que isso é um absurdo, e, enfim, o texto. E aí me lembra o caso Mariana Ferrer, por exemplo, que todo mundo vê o que aconteceu, todo mundo sabe, tem vários outros casos de testemunhas de meninas que foram drogadas, né, que supostamente, porque, enfim, não, até onde eu sei, pelo direito não houve comprovação, mas existem vários relatos de um lugar onde se faz isso supostamente com frequência e ela toma o tal do Boa Noite Cinderela, é violentada, vamos usar o supostamente aqui, né, por questões, enfim. E quando a gente vê a audiência onde quando ela está sendo ouvida, na verdade ela não está sendo ouvida, né? Vazou o vídeo da audiência dela na internet e a gente vê o que várias mulheres relatam a vida inteira de como elas são tratadas pelo sistema judiciário, que é feito por homens e de homens para homens, e como as mulheres são tratadas e violentadas mais uma vez, porque não deixam ela falar, são extremamente agressivos com ela, revitimizam o tempo todo, culpabilizam a vítima. A gente estava falando de uma menina que é de 14, 16 anos. E o que é que você estava fazendo na festa? Ela estava lá a trabalho. E a gente vê acontecer ali. E tem como ela, existem milhares de casos, a gente ouve todo dia, sabe? Ontem eu estava vendo um fio no Twitter de uma mulher contando sobre uma situação que ela teve, sei lá, um cálculo renal, foi no hospital, ou teve um sangramento por qualquer outra coisa, ou apendicite, enfim. Ela fala de uma situação que ela estava com dor abdominal, foi para emergência e foi maltratada porque a equipe médica e de enfermagem achou que ela poderia estar fazendo um aborto. Calma, princesa, eu já te dou atenção, se acalma. Achou que ela poderia ter feito um aborto. Fale aí, diga aí o que você fez. E aí, nas respostas desse tweet, tem dezenas de mulheres relatando situação parecida. Mulher que teve aborto espontâneo e que foi maltratada porque supostamente teria feito aborto provocado, são segundo. A gente fala de crianças que chegaram lá, várias mulheres que tiveram gravidez na adolescência, de mulher que ouviu dizer que chegou uma menina de 15 anos grávida, não deixa ela sofrer para ela aprender, de várias mulheres que ouvem, você tá achando, tá sentindo dor, agora tá gritando agora, mas na hora de fazer não achou ruim. Então a gente está falando de várias violências, em cima de violência, em cima de violência, que revitimizam. E aí, eu tô falando pra caramba porque minha cabeça tá explodindo, né? Eu vou só fechar isso e aí você te passa a palavra. E aí a gente vai para um outro lado, que para o direito, uma pessoa é considerada cidadã a partir do momento que ela respira. Você saiu da sua mãe, você respirou, e inclusive em alguns momentos da história, já se fez o teste de pegar um pedacinho do pulmão e botar na água. Se boiou, é homicídio. Se não boiou, porque nunca respirou, é outra coisa, né? É ou aborto, ou o que quer que seja, né? Então isso aí é o diferencial de infanticídio. E aí esse projeto de lei pega tudo isso, joga fora, e ele vai considerar o nascituro como um cidadão, mas tudo isso sobre um pretexto de defender a criança, mas na verdade
é no propósito de condenar a mulher. Porque não Uhum. importa, se você levar a gravidez adiante, você está errada. Se você tentar interromper a gravidez, você está errada. Se você é abusada sexualmente, você está errada. Se você não se envolve sexualmente com ninguém, você também está errada. É violência atrás de violência. E é um ponto que você não está errada agora. Você é uma criminosa. Você vai ser presa e você vai perder sua vida na cadeia. Então a gente está falando de menina de 10, 9, 8 anos de idade para cumprir uma pena de 20 anos porque ela foi violentada pelo pai, pelo tio, pelo irmão. É que Uhum. não dá para digerir isso, cara. Não dá. Enfim, falei. Passo a Tem, palavra. tem dois pontos, quando você estava falando, vieram duas coisas em mente. Eu quero ler uma informação aqui, que eu peguei agora bem rapidinho, né, aqui no Google. Em 2022, foram registradas 67.626 ocorrências de estupros em mulheres no Brasil. Esse equivale a aproximadamente um estupro a cada 8 minutos no país. Só Agora, para ter bora lá, o que que eu uma quero ideia, relacionar? na hora que a gente começou essa live aqui, já rolaram 3. Aí eu quero relacionar isso com algumas coisas que a Sil trouxe. A primeira questão de criminalizar a vítima, de culpar a vítima. Gente, todo mundo já foi assaltado, eu acredito. Pelo menos uma experiência de assalto todo mundo tem. Você acha correto, se você for assaltado, roubaram teu celular, você vai na polícia fazer um BO, e ao invés da polícia tentar te ajudar, a polícia olha pra tua cara e fala assim: mas você tá fazendo o que com o celular na rua? Você tá errado. Você mereceu ser assaltado. Agora, além de você perder seu celular, você vai pra cadeia também. Porque você foi burro, você não soube se cuidar, você não soube fazer nada pra prevenir isso, então agora você vai ficar preso por causa disso também. Vocês conseguem entender como isso é ridículo? Por que que isso é ridículo e culpar uma vítima de estupro não é? As pessoas, acho que elas não conseguem entender a dimensão disso, de como isso não faz o menor sentido. De mais de 60 mil casos de estupro, quantos vocês acham que realmente chegam até o ponto da denúncia? Da mulher ir lá na polícia e fazer uma denúncia? Provavelmente temos muito mais casos aí que nem são denunciados. Isso acontece porque as vítimas têm medo. Essa é a verdade. O sistema não está pronto para acolher essas mulheres, essas vítimas, né? Ele não sabe fazer isso. Então, a gente tem um fator Não aí que já sabem não ou não ajuda. querem? Não querem, eu diria que é não querem, realmente. Vamos mudar essa palavra, eu diria que é, mas não querem. Eu Porque, acho que não sabem. porque o roubo do celular tem um detalhe, ele não tem um julgamento moral que a gente está Exatamente. falando. Vamos falar um pouco de psicologia aqui, da origem da Sim. psicanálise, quando se fala que o que as mulheres tinham era histeria, uma doença do útero. E que Freud vai e descobre que, na verdade, era consequência da repressão sexual, né? E que trazia sintomas diversos. Enfim, então, assim, a mulher é reprimida sexualmente nessa sociedade desde que a gente tem notícia. Uhum. Sim, desde sempre. Então, o E julgamento isso não mudou. moral vem em cima de tudo isso. Enfim, Sim. perdão, era um parêntese, É, prossiga. não, e isso não mudou, né? Continua até hoje. Então, bora parte desse princípio. É ridículo tentarmos culpabilizar a vítima, independente da situação. Ah, mas ela chegou na hora e quis transar e no momento da transa não quis mais. Ok, ela não quer, pronto, acabou. Não tem justificativa, não tem como tentar justificar esse tipo de situação. Acho que isso não tem nem abertura para discutir isso. A segunda coisa que foi o que me fez pensar muito, ficou muito na minha cabeça, né? O aborto, para mim, pelo menos, eu vejo como um negócio elitizado. Se vocês forem procurar lá na parte da elite, não só do Brasil, mas do mundo, aborto não é uma coisa rara. Fazer aborto algo difícil. Você vê, sim, é muito comum. Se você procurar na internet, é muito fácil ver casos de mulheres com muito dinheiro que com muita facilidade conseguiram interromper uma gravidez não desejada. E tá tudo bem.
isso. Então quer dizer que o problema são as mulheres pobres. Será que as amantes desses políticos, eles estão proibidos de fazer aborto também, se elas engravidarem? Será que tá rolando isso também? Ou é só para mulher pobre que pode morrer, que provavelmente vai acabar morrendo num aborto, numa clínica clandestina, que não tem nenhuma limpeza, não tem nenhum controle? Então, olha como vai muito além. E acho que as pessoas elas ignoram muito esse fato. Eu acho que elas simplesmente fecham assim, o olho para essa questão. Aborto já acontece diariamente. Seja com mulheres pobres ou com mulheres ricas, acontece. Só que não é justo ou mulheres com muito mais dinheiro poderem fazer isso de forma segura e sem julgamento, enquanto mulheres mais vulneráveis, mulheres e crianças mais vulneráveis, não podem fazer a mesma coisa, porque senão elas são vistas como criminosas. Gente, isso é muito desumano, isso é muito injusto e é muito errado. Eu concordo plenamente com você, mas eu queria só fazer um adendo assim, para a gente ajustar algumas coisas. Muitas dessas mulheres não só são permitidas, mas são também obrigadas a fazer Sim. aborto. Uhum. E eu trocaria o sem julgamento por sem exposição. Porque julgadas são. Julgadas são. Só que são julgadas no Não, cinema, não são julgadas no programa do Ratinho, né? eu Como diria que aconteceu elas no são caso menos das mulheres, julgadas. talvez. Eu acho que o julgamento na elite é menor, ao meu ver. Talvez. Eu acho que quando a gente traz para uma realidade de mulheres mais pobres, vítimas de abuso, enfim, eu acho que sim, automaticamente as pessoas elas apontam o dedo já para falar assim: ah, mas não tem camisinha? Ah, mas você não se cuidou? Ah, mas você tá transando? Ah, não sei o quê. Eu Tem tenho idade essa para impressão de fazer, quando. tem idade para criar. Exatamente. Eu tenho muito essa impressão de quando a gente vai para esse lado mais elitizado, esse julgamento ele não é tão forte. Muitas vezes, inclusive assim, de alguns casos que eu já vi, de na verdade, dentro da elite isso ser visto um pouco mais aceitável. No sentido assim, ah, mas aí ela vai deixar de viver a vida dela para ter filho? Ah, mas o cara que ela engravidou não era uma boa pessoa? Ah, não tá no mesmo status social dela? Não vai conseguir dar uma vida para essa criança? Eu já vi alguns casos que levou para esse lado. Mas quando a gente fala de vítimas, de mulheres em estado, em situação de mais vulnerabilidade, não existe isso. Tá errado, e ponto. Então você tem que ser punida por causa disso. Eu acho que é muito mais E aí, maldoso. sim. E aí você falando isso, me veio uma frase que eu já ouvi diversas mulheres relatarem de estar em processo gestacional, de dizer que mulher preta aguenta sentir dor, tem mais resistência à dor. Então precisa dar Já escutei esse tipo analgésico. de coisa. É, existe sim, ainda essa questão, né, gente? Além da questão como um todo, que é bem problemática, ainda a gente tem um racismo velado dentro dessa situação, que Nesse existe sim caso muita. explícito, Nesse caso, infelizmente, explícito, que existe sim essa crença não só dentro desse assunto, mas como diferentes outros assuntos, que a mulher preta, ela aguenta muito mais, ela pode se ferrar muito mais, porque ela é forte, ela dá conta. E aí a gente tem uma questão, sabe, como que é? Deep Web, tipo Deep Web. A gente tem ali o iceberg, que é o problema em si, aí nós temos a faixa de um pouquinho a amostra desse iceberg, que você consegue ver ainda por cima da água, que eu diria que é o que a gente está falando quando a gente traz a situação de uma forma mais superficial. E lá no fundo a gente tem o pior ainda, que quando a gente coloca o cenário de mulheres quilômetros e pretas. quilômetros de podreira para baixo da água, para É, baixo da superfície, né? o assunto que já é podre, ele pode ficar muito pior quando a gente para levar para outras questões, até para outros públicos. De repente, a gente pode até levar isso um pouco mais a fundo, falar de mulheres pretas, falar de mulheres que trabalham com prostituição.
Será que essas mulheres também, quando elas sofrem abuso, elas são acolhidas? Não são acolhidas. A gente pode levar esse assunto para um lado muito mais podre, porque tem muita coisa feia acontecendo aí embaixo, que as pessoas realmente elas não se importam. Elas ignoram, preferem fingir que não tem nada acontecendo. E isso é muito maldoso. Me lembrou um caso que eu imagino que você se lembre e qualquer pessoa aí que esteja mais ou menos da nossa faixa etária vai se lembrar, que é do Maníaco do Parque. Lembra como é que a mídia noticiou que ele pegava as vítimas, que ele fazia promessa de que ela ia ter uma oportunidade de ser modelo, de não sei o quê, Ai, e que levava para o parque. Enfim, uma coisa romantizada de como é que ela foi tão burra de cair numa conversa como essa. Eu estudei muita psicologia jurídica, muita psicologia forense, fiz muito estudo de caso, achava que ia seguir por essa área e não tive estômago, realmente, não tive estômago. E nesse processo, eu ouvi relato de algumas vítimas, não pessoalmente, enfim, né, transcrição, enfim, que não era bem assim, não, elas eram arrastadas violentamente mesmo, era sequestro violento, era com arma na cabeça. Mas na mídia, olha como a revitimização acontece em vários âmbitos, em vários aspectos e o tempo todo. Na mídia, elas eram seduzidas, caíam na conversa dele. Olha que bobinha ingênua. Ela caiu nessa conversa boba. E a conversa boba é ela sendo puxada pelos cabelos com a arma na cabeça. Sabe? e São aí é sair tantos desse cenário. níveis. Se a gente for analisar, muita gente vê que o buraco é muito mais fundo, Sim, né? Tem muito mais coisa aí embaixo. E eu acho que as pessoas, elas realmente elas não entendem. Não só pela questão prática, o que realmente nós vemos acontecendo, mas pela questão psicológica mesmo. Gente, vocês já pararam para pensar no nível de dano psicológico nessas crianças, nessas mulheres que vão ser obrigadas a manter uma gravidez indesejada, fruto de um estupro? Ou seja, a gente está falando o seu filho vai ter como pai um homem que te abusou, que te maltratou, que ultrapassou totalmente o teu limite e você vai ser obrigada a manter isso até o final. Gente, isso é muito maldoso quando a gente fala psicologicamente. É físico, é muito maldoso, porque gravidez não é fácil, é um momento que cansa muito, o corpo está passando por muita mudança, etc. Então não é fácil por si só o físico. E quando a gente fala de psicológico, gente, isso é muito mais difícil de lidar, ao meu ver, porque o corpo ele se recupera de uma forma ou de outra, mas a cabeça dessas pessoas, dessas vítimas, não. Não é uma coisa que você resolve assim, em um mês pronto, vai ficar tudo bem. Não é assim. Essas mulheres elas vão provavelmente sofrer pro resto da vida, seja em menor ou maior grau, mas elas vão sofrer pro resto da vida por causa disso. E as pessoas também não entendem isso, não levanta esse ponto. Não é simplesmente manter uma gravidez, é todo o dano físico e psicológico que isso causa. E é muito maldoso ignorar isso. É muito sim. triste. E aí uma pergunta que eu queria botar aqui é, e aí o que é que a gente faz? Porque o projeto foi aprovado em urgência. O que é que a gente faz? O que é que a gente pode fazer contra isso? Bom, uma coisa que está sendo feita são manifestações, né, em vários lugares do país desde ontem. As mulheres estão se juntando e homens também e estão convidados a participar dessas manifestações. Hoje, no fim da tarde, vai ter aqui em Salvador. Possivelmente aí em Goiânia deve ter alguma movimentação nesse sentido também. Eu estou vendo essa movimentação acontecendo no país inteiro. Uhum. Será que adianta? Não sei, mas eu acho que a gente tem que tentar. Eu acho que Sim. trazer esse tema, como a gente está fazendo agora, é uma coisa importante, esclarecer. Mas, apesar de tudo, eu, Silvana, fico com a sensação de impotência desesperadora. Porque o projeto foi aprovado, tem o Supremo para vetar isso, junto com outros projetos absurdos.
ao longo dessa semana aí que foram passados aí, passaram por debaixo da porta e foram aprovados. A gente estava um processo sobre a descriminalização da maconha, faltando um voto, faltando uma unidade de voto para ser aprovado. Fizeram um projeto de lei de urgência que criminaliza qualquer quantidade de qualquer droga e equipara, por exemplo, o molequinho ali que está com dois baseados na mão, vai ter supostamente a mesma pena que um helicóptero com 500 quilos de pasta base de cocaína. É o mesmo crime de um milionário que tem fortunas para pagar os melhores advogados, os melhores escritórios de direito e não vai ser sequer processado. E o moleque possivelmente vai ser preso sem ter direito a passar por nenhuma esfera, nenhuma instância que deveria, supostamente, constitucionalmente, teria direito a passar. A gente tem a coisa da privatização das praias também, que vieram dois projetos simultaneamente, né? Um que permite a privatização, que busca isso, outro que permite 10%. A gente descobre que isso aí foi votado 2, 3 anos atrás e a gente nem estava sabendo de nada, porque não chega na mídia. O que é que a gente faz, bicho? Acho que esse sentimento de, de incapacidade, né? É muito. Não é incapacidade, vocês usam outra palavra. Potência. De impotência. Esse sentimento de impotência, ele é muito real. É porque realmente é isso. Parece que a gente não consegue decidir nada, não pode, não é nem que não consegue, a gente não pode, não tem oportunidade de falar assim, não, isso aqui não vai acontecer, não é para acontecer, e não deveria ser desse jeito. É, a gente deveria estar sabendo de tudo que está acontecendo, até porque essas decisões, elas vão afetar diretamente a vida, nossa vida do povo, tá falando nossa vida, vida do povo. E a gente não sabe o que está acontecendo ali. E é muito triste isso. Esse sentimento de impotência é muito revoltante, na verdade. Dá um ódio disso. Porque a gente vê homens mais velhos que estão com outra mentalidade, que estão dentro de outra realidade, não têm uma mínima noção do que está acontecendo hoje na vida real. E são essas pessoas que estão decidindo a vida aqui fora. E o que a gente faz? Não sei, eu não sei. O que a gente faz dentro disso? Bom, É muito até difícil. agora, se manifestar, conscientizar, prestar atenção na hora de votar, porque, inclusive, não estou nem falando de partido X, Y, Z, ou de direita ou de esquerda, porque muitos fazem um discurso, mas na hora de votar, votam outra coisa. Se filiam a um partido, mas na hora de votar, vota contra outra coisa. Né? Então, dar uma olhada mesmo, acompanhar quem você está votando, como está votando, quem você está votando, né? Para acompanhar direitinho. Vê aí, o pessoal bota as listas aí, ó, quem foi que votou a favor, quem foi que votou contra. Tem que se inteirar. Informação é fundamental, fundamental. Uhum. Mas ainda assim Sim. me parece muito pouco. Sim, eu acho que ainda estamos muito longe de falar que realmente temos muita participação nas decisões, de que as pessoas participam de fato. Eu acho que isso está muito longe ainda. E falta ainda muita coisa, precisa de um caminho muito longo ainda para falar se realmente as pessoas estão participando das decisões, isso por N motivos. Tanto pela questão de falta de incentivo mesmo, as pessoas não são incentivadas a participar da política, a questão em si, política e jurídica, não são ambientes, não são campos, ao meu ver, muito abertos também para facilitar esse entendimento das pessoas. Eles usam termos muito difíceis, usam formas muito difíceis de falar coisas que são muito simples. Então, temos várias questões. Também temos a própria questão de falta de interesse das pessoas por elas não conseguirem entender o quanto isso impacta em suas vidas. Então, nós temos vários pontos também que precisam ser muito Eu não gosto percorridos. de política, não entendo nada de política, política nada a ver. Mas por que será que isso acontece? A pessoa não entende o que está sendo dito, a criança.
Isso Criança não é mesmo, mãe, esse tema. país, criança não é mãe. É disso Estamos, mesmo que a gente é, está falando. estamos falando sobre a PEC aí do Ali, aborto. É 1409, se não me engano, é esse o número. A PL isso, do. é isso. Enfim, é isso. Existem vários fatores que fazem com que as pessoas elas não queiram se interessar e até aquelas que querem tenham muita dificuldade para realmente conseguir participar desse cenário. Então a gente vê que assim, é todo um ciclo que faz também com que as pessoas não participem de nada. Elas não têm essa liberdade, não têm essas portas abertas para opinar realmente nas decisões. É isso. Na Coreia do Sul já existe um movimento, não sei se você conhece, chamado 4B, de mulheres, que o que não é um movimento gigantesco e muito significativo, mas existe e começa a tomar força, já tem alguns anos, de mulheres que se recusam a casar, namorar, procriar, se relacionar com homens. É um ponto extremo onde mulheres simplesmente abrem mão, mulheres heterossexuais abrem mão da própria sexualidade, preferem ficar em abstinência porque não querem contribuir com esse sistema. Enquanto os homens continuarem sendo misóginos e tratando as mulheres assim, nós não vamos nos relacionar com eles. Eu imagino isso a longo prazo, o efeito que isso gera social, econômica e politicamente no cenário. A gente tem o exemplo da China, da lei do primeiro filho, né? Que durou por muitos anos, e a gente vê as consequências hoje e o desespero, inclusive, para importar mão de obra, que aconteceu muitas vezes. Mas não só isso, o fato de ser uma sociedade sem mulheres. A Uhum. sociedade vai envelhecendo, a Europa está envelhecendo e eles estão ficando sem mão de obra e importando mão de obra de países menos desenvolvidos. As consequências socioeconômicas e políticas desse tipo de movimento vêm a longuíssimo prazo. Mas a gente está vendo as mulheres se tornarem cada vez mais criativas e fazendo sacrifícios mesmo pessoais para não corroborar mais com esse tipo de situação. Eu não sei, tem na mesa aí, larguei na mesa. A Ásia, o continente asiático, ali, o leste asiático, né? Coreia, Japão, China, aqueles menorzinhos ali que eu não lembro agora o nome, eles estão passando por uma crise, só complementando isso, né? Eles estão passando por uma crise de natalidade, inclusive. E uma das coisas que fizeram, né, originar essa crise, uma das coisas que originaram essa crise de natalidade foi exatamente essa questão. Porque é uma cultura muito machista, é uma cultura muito extremista também, que coloca muito a mulher ainda nessa questão de tem que ser submissa, tem que ser dona de casa. Se você vai ter filho, você precisa abrir mão de todas as suas conquistas, de todas as outras coisas para ficar em casa, cuidando do marido, cuidando da tua família. Temos a questão de violência doméstica, que é muito presente aí. Não que aqui também não seja, né? Mas já que estamos falando dessa Quer dizer, não que parte. aqui seja muito diferente, só é mais Não que, velado. o Brasil, não que o Brasil seja um exemplo nisso, mas é que já que estamos falando da questão da Ásia, então vou falar da Ásia, né? Que a violência doméstica ali é muito presente, violência psicológica. Então, esse comportamento das mulheres de decidirem abrir mão de relacionamento, de ter filhos, de casar, de tacar o foda-se, falar, não vou investir nisso, isso é real e está acontecendo, e esses países estão realmente sofrendo consequências econômicas por causa disso. Está virando realmente um problema. A gente está falando de países, de povos que estão correndo risco de futuramente deixarem de existir por causa disso. O Japão mesmo, eu acho que é o mais famosinho disso, porque já faz um tempo que ele levanta essa questão de como a grande maioria da população é idosa. E eles não estão ficando sem recursos para lidar com essas pessoas. E hoje as mulheres elas não querem ter filhos, elas não querem casar, porque elas não querem mais abaixar a cabeça para esse tipo de violência. Eu acho que talvez falta um pouquinho disso aqui ainda.
desse lado mais de movimento, de falar assim, eu não vou aceitar e eu vou fazer alguma coisa. Nem que seja abrir mão de um casamento, mas eu não quero entrar num casamento para correr risco disso. Eu acho que às vezes falta um pouquinho dessa mentalidade aqui, ainda de entender esse processo. É o que eu sinto, pelo menos. Acho que talvez lá eles já estejam no movimento de falar que não vão aceitar certas coisas. As mulheres, se realmente se imporem até certo ponto e falar assim, eu não vou aceitar tal coisa. Apesar do feminismo lá, gente, deixa eu só falar que falei feminismo, que eu sei que é uma palavra bem problemática, as pessoas não entendem também o que está acontecendo, o que é feminismo, tá? Quando eu falo de feminismo, não é esse cenário ridículo de homem contra mulher, de mulher contra homem, quer dizer, ao contrário, Se né? De alguém mulher for contra tiver homem. coisa contra feminismo, pode sair da live, pode dar bloco, pode parar de É, me seguir. Tá no lugar errado. vale o mesmo pra mim, gente. Ó, se alguém falar uma coisa assim, pode sair, não tem nenhum problema, deixa de seguir, tá? Esse conteúdo não é Porque pra você. De boa. Não, Segue a vida aí. é porque eu sei que é um assunto, é um conceito, feminismo é um conceito que já perdeu totalmente o significado, as pessoas não sabem o que é feminismo. Elas sim ainda acreditam que feminismo quer dizer que mulheres se veem como superiores a homens, e não é isso, gente. Bora parar com essa conversa que isso não é feminismo, tá bom? Isso é um conceito totalmente, é uma crença totalmente errada, que não tem nada a ver com a luta do feminismo em si, tá bom? Eu até perdi a linha de raciocínio, contra essa questão de explicar o que é feminismo, até perdi a linha aqui do raciocínio. Sei que tá falando da Ásia, mas eu já nem lembro mais o que eu tava falando da Ásia. Enfim, é isso. Eu acho que falta um pouco mais de postura do nosso lado ainda. Uma coisa que eu tenho visto, só para arrematar isso que você falou, é que muitas mulheres têm optado por não ter filhos. Né? Eu tenho ouvido muitas mulheres, principalmente jovens, dizer, não quero ter filho, posso casar, vou me relacionar, mas não vou ter filho. Começou a chover, então tá na hora da gente encerrar daqui a pouco. Então deixa eu só fechar esse raciocínio. Mas a diferença que eu vejo é a consciência, né? É uma escolha consciente. Por enquanto, ainda tem áreas de escolha individual, de dizer eu não quero ter filhos, não é um movimento político consciente de dizer não vou contribuir com isso, gerando mais uma, um elemento que vai ser força de trabalho. Não vou ter filho exatamente para sabotar isso. Como acontece nesses países asiáticos que tem acontecido, que a gente vem mencionado. Mas eu tenho visto cada vez mais mulheres tomando essa decisão, mesmo sem essa consciência nessa escolha. Sim, sim. E eu acho Deixa eu que, só. Ah, pode falar. e eu acho que de certa forma é uma consequência inevitável. Sim. Diga. Eu acho que esse movimento do não ter filho, ele já tá rolando muito forte. Eu me coloco nessa posição, se eu também acredito que se coloco nessa posição. Eu conheço muitas amigas, tenho muitas amigas também que falam, estão ali na faixa dos 30, quase 30, e falam sem nenhum problema, eu não quero ter filho. Eu acho que sem perceber, esse movimento já começou. Sim. As pessoas elas não identificaram, não colocaram o nome, não entenderam ainda a relevância desse movimento, mas ele já começou. Teve um comentário, deixa eu só falar que eu li o comentário aqui da Thaís, que eu achei Sim. interessante, que ela falou assim, é uma boa opção, dá pra ver sem ter um relacionamento tranquilamente. Eu acho que isso é uma coisa muito extrema, porque ter relacionamentos saudáveis, é bom, é legal. Eu acho que é legal você ter um relacionamento saudável, estar com alguém que você realmente curte, mas eu acho que é muito problemático quando a gente entra num relacionamento, principalmente quando mulheres, porque esse é um cenário direcionado para mulheres, quando uma mulher entra num relacionamento e ela se vê obrigada a abrir mão de tudo que ela quis, tudo que ela sonhou de trabalho, de estudo, enfim, de qualquer coisa para viver ali totalmente direcionada a servir o seu marido e a sua família e ela ser julgada por não querer fazer isso. Isso eu acho que é muito problemático. Não é a questão nem em si do relacionamento, mas é a questão do machismo dentro desse relacionamento,
das imposições sociais dentro desse relacionamento. Isso é muito problemático. A violência dentro do relacionamento, enfim, eu acho que isso é muito problemático. Eu acho que quando Eu, a gente vê uma sociedade, mulheres falando assim, então eu não quero nem ter um relacionamento, eu acho isso particularmente muito triste, porque, na minha opinião, é uma forma muito extrema de enfrentar o sistema. E é triste chegar nesse nível, a ponto de falar assim, eu prefiro ficar sozinha do que ter um relacionamento. Eu acho é, isso triste. eu entendo o seu ponto, mas eu leio o que Thaís está dizendo de outra maneira. Dá para viver sem ter um relacionamento tranquilamente. Dá sim. Sim, Se seu relacionamento não tá legal, não tá saudável, vai ficar nele pra quê? Se você não tá sendo respeitada dentro dessa relação, vai ficar nele pra quê? Às vezes não necessariamente não é se fechar completamente para a possibilidade de ter relações, mas perceber que estar sozinha não quer dizer necessariamente que é ruim, que ter qualquer relacionamento não é melhor do que não ter relacionamento, né? sim, com A gente certeza. está sendo vendida há anos e anos a fantasia da princesa, que é a mulher, a solteirona, a velha louca dos gatos, tudo isso aí que a gente depende de ter um relacionamento para ser validada como ser humano, como indivíduo, como mulher. Ah, mas você não tem filhos? Quem é que vai cuidar de você? Sabe? E tudo isso. E entender que se relacionar também precisa ser uma escolha consciente. Que às vezes não vale a pena estar numa relação. Se a relação não é legal, é o velho antes só que mal acompanhado. Sim, Minha companhia sim. é legal pra caramba. Imagina, velho, pra eu botar um homem dentro de minha casa, ele vai ter que ser um homem muito legal. Tem que ser um cara muito legal, sabe? Até porque mulheres são ensinadas desde muito pequenas que elas precisam crescer e fazer o quê? Se casar e ter famílias. Né? Enquanto o homem, desde pequeno, é ensinado o quê? Que ele precisa trabalhar e ter dinheiro e viver a vida dele. Então, sim, nós temos desde muito pequeno esse ensinamento, né, de que a mulher tem que se casar. Ela só vai realmente cumprir o papel de mulher a partir do momento que ela casar e ter filho e ter uma família para cuidar. Não existe nenhuma outra possibilidade. Isso é real. E isso é ridículo também. Né? Tá na hora já de pararmos com esse discurso, começar a lutar contra esse discurso, porque não necessariamente precisa estar dentro de um relacionamento. Mas é que o que eu quis dizer é que, ao meu ver, essa questão de não ter um relacionamento para lutar contra o sistema é muito extremo. E eu acho que sim, acontece muito. Também existe sim muitas mulheres que preferem se fechar para evitar. E aí elas acabam realmente se fechando no seu mundinho. Com certeza, é muito melhor estar sozinha do que com um cara, né, que tá só atrasando a tua vida. Isso sem nenhuma dúvida, não tem nem o que E o discutir sobre contrário isso. vale também. É melhor estar sozinho do que estar com uma mulher que não está Com funcionando, que não certeza, tá te agregando, que atrasa o seu lado, né? com A certeza, com chuva toda veio só para certeza. eu tirar a mesa correndo e entrar, porque agora terminei de guardar as coisas, passou. Foi só a chuvinha para encher o saco, viu? Foi Para isso. dizer que a gente está com 53 minutos de live, eu acho que é um tempo massa. Gostei muito da conversa, achei que foi muito legal. Gostei muito da participação e agradeço muito a presença dessas pessoas que entraram aqui e contribuíram. Thaís trouxe alguns comentários assim muito pertinentes e importantes para essa discussão também. Obrigada, Thaís, por compartilhar também e ajudar a gente a desenvolver esse raciocínio aqui nosso. Diga aí, Raquel, como é que foi para você? Eu adorei ter essa conversa, ter esse momento, achei muito legal. Vou ressaltar aqui de novo que vamos fazer isso toda sexta-feira, tá? Não temos um horário ainda decidido, estamos aí a partir entre 8h30 e 9h30, ou vai ser 8h30, ou vai ser 9, vai ser 9h30. Estamos ainda aí decidindo, vendo como é que vai rolar, não, mas toda sexta-feira Sexta nesse de manhã. horáriozinho. Sexta de manhã vamos estar por aqui. Muito obrigada pela participação, Thaís. Foi bem legal. Esse é o objetivo, na verdade, é isso que a gente queria mesmo, que tivessem participações aqui para ajudar também a debater, tragam opiniões. Isso é importante também. Não estamos aqui só para falar o que eu ou Silvana
achamos, queremos realmente uma conversa. Isso é muito interessante. E Só sugiram para finalizar, temas, manda na DM, segue a gente. Eu sou Psyu Machado, Raquel é psicossurtada. E sugiram temas, mandem na DM. A gente vai botar umas enquetezinhas aí nos stories também para vocês trazerem. Viu alguma coisa interessante que você acha que é legal a gente trazer nesse café sem filtro aqui? Manda pra gente e vamos que vamos. Gostei muito. para, para finalizar, eu queria sugerir um filme, já que o assunto, né, foi a questão de vítimas de abuso sexual, etc. Tem um filme é um filme nacional, que eu gosto muito, eu assisti faz um tempo, chama O Silêncio do Céu. Eu tô olhando porque eu não lembrava o nome, faz muito tempo que eu assisti, mas chama O Silêncio do Céu, que é um filme onde o marido vê ele acaba presenciando o estupro da sua esposa, mas ele não fala para ela que presenciou. Ele espera ela e contar para ele. Só que enquanto ele guarda esse segredo, ele vai observando todo o sofrimento psicológico que ela sofre. Então ele vê ela acordando de madrugada, chorando e não tomar banho. Ele vai no médico sozinho e entra e faz esse questionamento de como que eu posso ajudar a minha mulher que foi vítima de estupro e não me conta sobre o que aconteceu. É um filme muito, muito bonito e também muito forte, porque ele levanta muitas questões. Essa questão do sofrimento psicológico mesmo da vítima de abuso, já que acho que é um assunto que a gente precisa olhar um pouquinho mais, né? Que nem a gente comentou aqui, a gente fala muito da questão física, de manter não gravidez, de fazer um aborto, mas e o sofrimento psicológico que essas vítimas estão sofrendo e as consequências psicológicas que essas crianças, essas mulheres vão sofrer. E esse filme, ele retrata muito essa visão. O, o Silêncio do Céu é um filme que tem tudo a ver com essa questão e eu acho que é bem interessante. Recomendo muito que assistam. Legal. É isso. Beijo, gente. Bora Obrigada pela presença. Até sexta que vem. até sexta que vem, gente. Tchau, obrigada.